Fique agora com o Imob TV. Oferecimento Splash Piscinas, Sincorp R Damásio e Imobiliária Conquista. Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao Imob TV, o seu programa semanal dedicado ao mercado imobiliário capixaba. E hoje o tema desse programa foi a pedido do nosso telespectador lá de Aracruz, Flávio Amorim. Um abraço para você, Flávio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O Flávio ligou para a nossa produção e pediu que a gente tratássemos o tema de holding familiar. E para isso, atendendo o seu pedido, Flávio, nós trouxemos aqui o advogado especialista em holding familiar, Rodrigo Fiorotti. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Como vai? Boa tarde. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um tema para lá de atual, né? O mercado imobiliário brasileiro e mundial passa um boom imobiliário desde a pandemia, né? E eu acredito que isso tem aumentado um pouco a curiosidade por esse tema. Mas antes da gente falar nesse tema, Rodrigo, vamos te apresentar aqui para o nosso telespectador. Nós estamos aqui o Imob TV é transmitido para todo o Espírito Santo, então eu queria que o capixaba conhecesse o Rodrigo Fiorotti, advogado. Começa falando pela sua formação, Rodrigo. Bom, vamos lá. Eu sou formado em Direito 15 anos já, formei aqui em Linhares, sou linharense, apesar de ser nascido na certidão colatina, mas linharense desde sempre. E logo que iniciei a minha caminhada no direito, no início a gente é genérico, a gente é generalista, né? Então a gente passa aí por várias áreas até a gente, né, se adaptar em alguma, né? Se conectar com alguma. Não só se conectar, mas até por força do início do trabalho, da jornada, a gente não tem muita escolha no início, né? Mas o assunto de holding, o assunto voltado, que está, né, ligado diretamente ao mercado imobiliário, é algo que desde o início da minha caminhada profissional sempre me chamou a atenção. Então foi algo que desde o início isso sempre teve nas rodas de conversa com pessoas que atuam no mercado imobiliário, com investidores. E surgiu um momento, até, como você bem disse, por conta da pandemia, por conta da popularização dos assuntos que a gente vê na internet. Hoje, o assunto holding familiar é um assunto que ele está se democratizando, vamos assim dizer. Muito rápido. Sim. Fala um pouco da sua especialização. Quando você sai da faculdade, se depara com o mercado, né, o mercado de trabalho, você escolheu a sua especialização em holding familiar e em qual outra especialização que você fez? A minha primeira especialização, então logo eu formei, eu fui fazer pós-graduação na área de Direito Tributário em Vitória. Ah, bacana. Então, lá fiquei por um ano trabalhando, estudando na área, e então logo retornei a Linhares. Então, a gente foi trabalhando hoje, né, em diversas áreas aí do direito. Nosso escritório atende aí diversas áreas, mas a gente promoveu aí nos últimos anos uma preparação para atuar nessa área de holding familiar. Bacana. O direito tributário, ele te trouxe para a holding familiar porque tem uma correlação aí que nós vamos falar hoje durante o programa. Justamente. Rodrigo, fala um pouco sobre a estrutura do seu escritório aqui em Linhares. Sim, o nosso escritório hoje é um escritório formado com equipe bem local, competente. Eu costumo sempre dizer que eu gosto de dar oportunidade para aqueles que iniciaram com a gente, né? Então, hoje a gente tem um escritório que é formado por pessoas que estão na caminhada com a gente desde o início, sabe? E aí, em cima disso, a gente vem fazendo a estruturação, vem dando oportunidade e vem treinando, inclusive, o pessoal para que a gente possa acompanhar as tendências de mercado. Bacana. Então, o seu escritório ele é especializado em direito tributário e em holding familiar. Justamente. O seu time inteiro está trabalhando nesse foco. Além dessas áreas, a gente atende também um pouco voltado para a área de aposentadorias, INSS, mas grande parte dele hoje, a estrutura está montada para essa área. Rodrigo, historicamente, como que é a relação do brasileiro com a holding familiar? Bom, eu costumo dizer que é um tema que há 10 anos atrás era um tema que você ficava limitado a pessoas de alta renda. Então, era difícil você ouvir esse termo no meio normal, no cotidiano, no dia a dia.
Por quê? Porque era um tema que não era democrático. E isso se deve também até à própria formação patrimonial brasileira. Eu acredito que você e várias outras pessoas que estão nos assistindo desconhecem uma pessoa que hoje, vamos colocar, que tem mais de 70, 80 anos de idade, em que o patrimônio daquela pessoa foi objeto de herança, que ele recebeu aquele patrimônio de alguém que deixou para ele. E por que isso? Porque se a gente voltar no tempo, há 50, 40 anos atrás, o sonho da classe média brasileira era o quê? Era a casa própria. Então, era ter aquele único imóvel onde ali ele residia, muitas vezes por 30, 40 anos, até o dia que eles viessem, né, a faltar. Só que com a mudança na economia e na mudança na sociedade, nós temos observado que a sociedade brasileira ela está hoje num processo de formação patrimonial, em que hoje, pessoas nas casas, hoje até com a internet, 20, 30, 40 anos, hoje a quantidade de patrimônio que essas pessoas hoje vêm adquirindo é num volume muito grande. Então isso tem uma correlação direta com o assunto holding, porque isso, a sociedade hoje está percebendo que você comprar, constituir, lutar por aquele patrimônio, para depois isso for, o dia que a pessoa vier a faltar, objeto do inventário, isso acaba que traz um problema não só financeiro para quem fica, mas também um problema até de falta de, eu uso muito esse termo, de falta de paz de espírito para aquelas pessoas, os herdeiros que ficam, porque isso gera conflitos, isso gera uma necessidade de intervenção do judiciário, que o judiciário muitas vezes vai ter que dizer quem é aquela pessoa que vai ficar com tal patrimônio, em qual quantidade vai ficar. Então, esse tema de holding familiar está vindo justamente em voga com esses problemas que a sociedade brasileira hoje está se deparando numa quantidade maior. Uma holding familiar, então, ela é um trabalho que você faz para prevenir um futuro desafio familiar por briga de patrimônio, por exemplo. Essa é uma das vantagens, vamos assim dizer. Bacana. Eu vou falar uma coisa com você. Muita gente que está nos assistindo tem dúvida do que é a holding familiar. O que é esse nome holding familiar? E aí eu vou te fazer a pergunta clássica. Rodrigo, o que é a holding familiar? Bom, holding familiar, eu costumo assim, usar uma linguagem bem popular para o pessoal que está nos assistindo entender. É nada mais, nada menos que o seguinte. Você imagina você pegar todo o seu patrimônio, móveis, imóveis, veículos, e alocar todo esse patrimônio numa empresa, numa espécie de empresa que não vai ter nenhum tipo de atividade. É como se fosse um cofre. Então, primeiro ponto, você, através do sistema de holding familiar, você pode ter a proteção de todo aquele patrimônio que você lutou a vida inteira para trabalhar, que você trabalhou, que você suou, você vai estar com esse patrimônio, de certa forma, assegurado, numa espécie de cofre, numa empresa que não vai ter nenhum tipo de atividade empresarial, e você vai estar com aquilo resguardado, de certa forma, de algum revés que a pessoa pode ter no futuro. É óbvio que isso não é uma regra geral, mas ela tem uma certa aplicação de acordo com a legislação que nós temos hoje. Então não é nada, nós não estamos aqui tratando de nada que não seria proibido por lei. Hoje a legislação permite que seja feito dessa forma, ok? Então a holding familiar nada mais é que uma empresa, um CNPJ, onde quem está nos assistindo vai procurar um escritório de contabilidade, o seu contador. Ou advogado também. Ou advogado, sim. Né? E vai fazer, né? Vai criar a sua empresa. E a próxima pergunta aqui, eu posso criar uma holding, mesmo que eu não tenha nenhum imóvel? Eu sou novo, tenho, sei lá, 20 e poucos anos, eu quero já prever, né, que daqui a 2 anos eu vou comprar, ou daqui a 1 ano eu vou comprar um imóvel, né, já para ir passando esses imóveis que eu vier adquirir no futuro para dentro dessa empresa? Sem problema nenhum, Robertinho. Inclusive, eu costumo dizer que eu recomendo a todos que estão iniciando a sua jornada de formação patrimonial, que ainda que não tenha um imóvel hoje, mas que já se constitua a sua holding. Porque a partir do momento que ela vá adquirir o seu patrimônio, seja imóveis, seja em outro tipo de ativo, que isso já fique alocado ali justamente para uma futura organização patrimonial. Eu uso muito esse termo, que é uma questão até cultural que nós temos observado hoje, até pela procura, não só da curiosidade das pessoas, mas dos clientes em geral, que estão na fase de início de constituição patrimonial, de já ter essa preocupação de se estruturar esse patrimônio numa espécie de holding. É óbvio que isso vai depender de acordo com cada caso específico,
Mas era algo, se a gente voltar no tempo, a gente não precisa ir muito longe, mas há 10 anos atrás isso era algo inimaginável. E eu gosto muito, Robertinho, também de chamar a atenção que isso tem muito a ver com o mercado imobiliário, que se uma vez que a pessoa constitui um patrimônio, um imóvel, adquire um imóvel, o imóvel, a pessoa que adquire, grande parte dela pensa que aquilo, o propósito daquilo é que aquilo se perpetue por um longo tempo, né? Então não faz muito sentido você adquirir algo que a intenção e a lógica é que se perpetue por um grande tempo, ficar registrado em nome do CPF. Ficar exposto, né? É não só exposto, eu digo, é porque o CPF, querendo ou não, uma hora o CPF, nós estamos sujeitos a isso. Enquanto, se você constitui e estrutura isso de uma forma, de uma holding familiar, você está, de certa forma, com isso institucionalizado, garantido. Ô Rodrigo, mas quando eu jogo os meus patrimônios para dentro de uma holding, se eu tenho algum desafio no meu CPF, sei lá, trabalhista, lá na minha empresa, esse patrimônio ele está protegido? Olha só, Robert, é óbvio que a gente usa muito o termo chamado blindagem patrimonial. Uhum. Tem tudo a ver com o que você perguntou. Não existe no direito brasileiro, a gente não pode falar, não existe blindagem patrimonial. Agora, existem várias camadas de proteção, vamos assim dizer, que dependendo, isso vai depender muito do momento em que isso for feito, correto? Uhum. Então, um exemplo, na prática, se a pessoa, uma vez que ela constitui esse sistema de holding, antes de qualquer tipo de revés, de qualquer tipo de problema, existe sim uma grande proteção pela legislação hoje vigente daquele patrimônio. Tá? Mas também a gente também tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo que não é algo absoluto. Agora, é óbvio que dependendo do sistema e dependendo do momento em que o sistema for montado, sem problema nenhum, há sim uma grande proteção patrimonial. Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Ok. A oportunidade de você ter uma piscina splash na sua casa chegou! Modelos que variam de 3 a 10 metros. Você realiza seu sonho com piscinas que cabem no seu espaço e no seu bolso, com as melhores condições de pagamento. Com uma splash, é fácil ser feliz! Como sua vida flui? De forma calma? Abundante? Intensa? E o que se reflete nela? Gratidão pelo passado? Harmonia no presente? Tranquilidade para o futuro? Você sente que a sua vida segue o fluxo que você deseja? Enxergue o que está perto. Respeite suas origens. Sinta orgulho do seu lugar no mundo. Inspire-se nas águas das lagoas mais importantes do país. Venha viver no Isla. Um 4 suítes único em Linhares, que traz as facilidades do centro da cidade e um pedacinho particular das lagoas em uma piscina-praia encantadora nunca vista no estado. No Isla, você vai estar sempre cercado de conforto para aproveitar momentos inesquecíveis com quem deseja ter sempre por perto. Isla Home Design, onde sua vida flui. Vai me dizer que você ainda tá pagando aluguel? Ah, sai dessa, né? Conquista premiada. A cada R$30 mil em compras, você concorre a um Fiat Pulse zerinho. Imobiliária Conquista. Vem que a casa é sua. Estamos de volta hoje com o assunto holding familiar. Eu recebo o especialista, o advogado especialista em holdings familiares, Rodrigo Fiorotti, e a gente bateu um papo no primeiro bloco, Rodrigo, falando sobre a estruturação de uma holding familiar. E uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: um casal que está nos assistindo, que tem aí já 1, 2, 3, 10 patrimônios, salas comerciais, lotes em condomínios fechados, casa de praia, casa na lagoa, casa em montanha, despertou o interesse aqui em saber mais sobre esse assunto. Eu vou pedir a Cássila para colocar aqui o número da produção do nosso programa para que você entre em contato com a gente, se você quiser mais informações sobre esse tema. Mas um casal que resolve agora fazer uma holding familiar, lá no futuro tem uma separação do casal. Como que fica essa questão patrimonial dos imóveis que estão dentro da holding? Robertinho, vai depender muito do regime de casamento, em que ambos, né, no momento que contraíram o matrimônio, qual foi o regime escolhido entre os dois. E também vai levar muito em consideração o momento em que esses imóveis foram adquiridos
e um momento em que esses imóveis passaram a integrar o sistema de holding familiar. Então, assim, é óbvio que a gente não consegue disciplinar isso numa regra geral, mas essas duas variantes, elas têm que ser levadas em consideração. Agora, sempre lembrando que o sistema de holding familiar, ele se submete às leis do direito empresarial, às relações comerciais. Então, assim, na prática, sem desprestigiar tudo que foi falado no momento anterior sobre os regimes de casamento e o momento em que aquele imóvel adentrou ao sistema de holding, tem que ser também respeitado e levado em consideração qual é o percentual, a porcentagem que cada um dos cônjuges ou que foi disciplinado com relação à eventual cisão daquela empresa. Então, é óbvio que nós não podemos desconsiderar a questão matrimonial, mas uma holding, ela em regra, ela se submete em primeiro plano às regras do direito empresarial. Bacana. As pessoas que já têm alguns imóveis, como eu mencionei, né, no exemplo do casal, e resolveram passar esses imóveis para uma holding, quais são os impostos e as taxas que incidem sobre essa transação? Então, é óbvio que a parte de documentação, você tem um custo com o cartório, tá? Você vai ter um custo aí com o contador, que o contador é necessário para você fazer todo o procedimento junto à junta comercial, questão contratual. Tem, muitas vezes, o advogado que vai auxiliar esse trabalho, também vai cobrar uns honorários. E tem um imposto de transmissão, nós temos o ITBI, que em grande parte a regra hoje é que esse imposto ele é isento para a pessoa que vai transferir o seu patrimônio, que hoje encontra-se na pessoa física, para a pessoa jurídica. É óbvio que há uma divergência em vários municípios aí que hoje querem cobrar esse imposto, mas a regra geral hoje, em grande parte dos municípios, é que não incide o ITBI sobre essa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Uma vez instituída esse patrimônio nessa pessoa jurídica, aí vai de acordo com o sistema que a pessoa escolheu. Então, muitas vezes, quando o exemplo do casal, se esse casal já possui herdeiros e já quer, desde logo, transferir esse patrimônio, já quer deixar lá institucionalizado que aquele patrimônio já passe a pertencer aos seus herdeiros, isso também é possível pelo sistema de holding, ok? Só que em cima disso também vai incidir um outro imposto, que é o imposto de transmissão causa-morte, o famoso ITCMD, ok? Entendi. Vale lembrar que todos esses imóveis que vão ser jogados para dentro da holding tem que estar devidamente escriturados. Justamente, não vale imóvel no recibo, não. Tá? Vale lembrar disso. Rodrigo, é verdade que o Brasil tem um dos menores impostos sobre heranças do mundo? Positivo. Hoje, a média do ITCMD, é óbvio que ele varia de estado para estado, mas a média hoje nacional, ela varia entre 4% a 8%. Só para servir de exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, hoje ele tem um imposto sobre herança na pessoa física de 40% sobre o valor do patrimônio. Se você for para a França e para outros países do continente europeu, a média é de 50% a 60%. Aí, muitas pessoas até perguntam, poxa, mas por que é tão caro e no Brasil é tão caro? Por que lá é tão caro, né? Perdão, por que no Brasil ainda é mais barato? Pelo seguinte motivo, lá, culturalmente, isso é até uma forma de forçar as pessoas a não deixarem patrimônio na pessoa física. Então, se você, por exemplo, pegar os Estados Unidos como exemplo, lá é comum você ter uma infinidade de holdings, uma específica, inclusive, para cada tipo de imóvel. Então, hoje, se você levar para o Brasil, onde a gente ainda tem um imposto que varia nessa média de 4% a 8%, a gente pode esperar, isso já tá sendo... a gente viu desde o ano passado, durante a campanha política, que vários candidatos já vinham anunciando que o imposto no Brasil é um dos mais baixos do mundo e que tem uma grande tendência de isso vir a ser aumentado, a gente acredita em breve. Mas que a gente torce para que continue do jeito que está, para estimular aí nós brasileiros aí a migrar, né, para essa cultura, ter essa cultura da holding. Ô Rodrigo, o Flávio Amorim, que foi o nosso telespectador lá de Aracruz, que nos pediu esse tema, ele te faz uma pergunta, ele quer saber o seguinte, como que funcionam as transformações familiares dentro da holding? Ou seja, começou a holding com um casal, esse casal teve um filho, esse filho cresceu, se casou, teve filhos. Como é que funciona no andar, na caminhada, né,
da vida, como que funciona, né, essas pessoas que vão chegando para dentro da família, dentro da holding? Hoje é plenamente possível a gente fazer adaptações, a gente fazer atualizações justamente dessa formação patrimonial. Nós sabemos, né, que os herdeiros vão crescer, vão casar, devem ter filhos, enfim. Então hoje é plenamente possível você, dentro do sistema de holding familiar, por meio de diversos sistemas que ali existem, todos previstos em lei, em que você crie e faça essas atualizações necessárias. Então, a gente usa como exemplo, por exemplo, acordo de sócios, a gente tem vários sistemas legais que permitem que você inclua, por exemplo, novos herdeiros que vão surgindo após o surgimento, após a constituição do sistema de holding familiar. Então, hoje isso é legal, isso é plenamente possível e não há nenhum tipo assim de complicador para você fazer esse tipo de acompanhamento durante a mudança da formação patrimonial e durante a formação da própria família em si. Ele ainda complementa na pergunta dele aqui se é possível, é cabível questionamentos, né, por parte de algum dos integrantes que estão lá na holding familiar, depois que o patriarca, vou dizer assim, quem fundou a holding, vem a faltar, né, e esses imóveis forem distribuídos, existe brecha para ser discutido de forma judicial, né, o questionamento de um genro ou de um neto sobre o que foi estabelecido lá na holding? Olha, uma vez, Robertinho, o pessoal do direito sabe muito bem dessa regra. Em primeiro lugar, a gente não pode, né, tem que ser respeitado o direito a legítimo, né, que é garantir aí pelo menos 50% do patrimônio para aqueles herdeiros legais. Agora, eu desconheço, em todos os sistemas de holding que a gente acompanhou, inclusive que estudou no curso, gente do Brasil inteiro que faz parte dessa comunidade hoje que a gente trabalha no sistema de holding familiar, eu desconheço qualquer tipo de sistema de holding familiar que, uma vez seguindo as regras legais, foi bem feito e que foi objeto aí de qualquer tipo de questionamento no judiciário depois. É algo que, para nós, é objeto de desconhecimento. Numa transição, Rodrigo, dos imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, quais os pontos de atenção, por exemplo, no arcabouço fiscal? Justamente aquela questão do aumento hoje do imposto. A gente acredita que o governo, todos nós sabemos que não vai haver redução de imposto. Então, a gente acredita que deve haver, sim, uma diminuição de alguns tipos de impostos vamos botar em desfavor de aumento de alguns outros impostos que eles entendem que estão baixos, incluindo aí o ITCMD. Então a gente acredita, a gente vem visualizando isso desde o ano passado, que diante desse sinal do governo, que a quantidade de pessoas interessadas a ingressar, a fazer a sua holding, a ingressar no sistema de holding familiar, está aumentando justamente por isso. Porque hoje você tem uma regra bem definida entre 4% a 8% do valor do imposto, dependendo do estado. A gente acredita hoje, pelos poucos comentários que saíram aí na mídia, que no momento que isso tiver um aumento pelo governo, isso não vai ficar no mínimo acima de 25%, se for nessa média. Tá? Então, diante disso, a gente acredita que a própria população está se conscientizando que ainda nós estamos no momento em que ainda é vantajoso, que ainda é benéfico você correr para fazer logo o seu sistema de holding familiar. Você usou uma palavra no início do programa que é a democratização da holding familiar, né? As pessoas têm buscado mais lá o seu escritório, né, para saber mais, para entender mais sobre esse assunto. Você acredita que isso se deu através aí da internet, né, da disruptura da internet, aí, da facilidade que as pessoas têm de ter acesso ao conteúdo? Eu acredito que sim. Eu acho que a internet foi fundamental para popularizar o assunto. Como eu disse, se você voltar no universo de 10 anos atrás, até nós que somos profissionais da área do direito, a gente não tinha acesso sequer a esse tipo de material. Então você imagina a população em geral. Então passou de ser algo fechado para pessoas de altíssimo poder aquisitivo e com o advento aí da internet, YouTube, hoje é um tema que você tem uma oferta gigantesca de informação. De conteúdo, né? Justamente. E isso é um dos pilares para nós que estamos dentro desse sistema, desse trabalho, que a informação, quanto mais ela ser difundida,
quanto mais ela ser divulgada para a população em geral, é justamente para trazer o conhecimento sobre esse assunto, entendeu? Então eu atribuo, sem sombra de dúvida, a internet que trouxe e possibilitou a gente difundir esse conhecimento para a população em geral. Não só para nós, profissionais do direito, porque também era algo, como eu bem disse, no passado bem distante para nós, como, em consequência, para a própria população em geral. Bacana, esse é o objetivo do nosso programa, do Imob TV, que é um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba, para levar para você, em todos os 4 cantos do estado, informações aí te atualizando sobre o que está rolando no mercado imobiliário. Rodrigo, nosso tempo passa voando, né? Muito obrigado pelo seu tempo de vir aqui, de conversar com a gente. As portas do Imob TV estão sempre abertas para você, para a gente falar sobre road familiar, atualizar as pessoas sobre road familiar, sobre o direito tributário, né, também, que interfere, que incide sobre os imóveis. Então, parabéns pelo seu trabalho que você vem desempenhando. Tá? Eu vou pedir a Cássila para colocar mais uma vez aqui na tela o telefone da nossa produção para que você que tenha mais dúvidas, quer mandar mais algumas perguntas aqui para o Rodrigo, a gente recebe a sua pergunta e o Rodrigo vai responder a sua pergunta, tá bom? Rodrigo, o Flávio Amorim lá de Aracruz, que nos pautou esse programa de hoje, ele é filho do Francisco Correia de Amorim, que é o autor do hino de Linhares. Legal. Muito então, orgulho. Eu vou pedir a Cássila para encerrar esse programa de hoje, tá, com o hino de Linhares, que é um hino muito bonito e que muito nos orgulha. Tá? Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. Você vai lá no Spotify ou no Deezer e procura por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vinde conosco cantar, vibrar a doce brisa deste glorioso rincão que muito nos cabe amar. Doirando as matas, desponta a alvorada. Vinde conosco observar quanta beleza na caminhada do rio doce em busca do mar. Deus guarde a terra que a todos nós maternalmente acolhe, ampara em tudo abundantemente. Você assistiu ao Imob TV. Oferecimento Splash Piscinas, Sincorp R Damásio e Imobiliária Conquista.